O entrevistado do Sala de Visitas de hoje é o publicitário e diretor institucional da Getz, Maurício Ramos. E nós estamos conversando sobre uma série de assuntos interessantes que você pode conferir no nosso site, esta entrevista e também outros programas. Maurício, a Getz ela tem 7 anos e já passou por várias transformações. Mas uma bem importante foi de agência a empresa. Como foi isso? Há cerca de 3 anos, não por mérito meu, mas da minha sócia, Luciane Vanzella, nós contratamos os serviços da Fundação Dom Cabral, que talvez a 6ª melhor escola para executivos do mundo hoje, que fica com sede em Minas Gerais. E com essa contratação, nós tivemos um exercício interno dentro da agência com quase todas as pessoas que compõem a empresa, em rever qual era o nosso negócio, qual é a nossa visão, missão, valores, linha de visão, o que estava mudando no nosso mercado da comunicação, a questão da internet, a questão da promoção, a questão dos eventos, a questão das ações virais, e com isso nós redesenhamos toda a nossa operação de trabalho. Mais do que isso, o que é mais incomum dentro da agência de propaganda, nós levamos muito a sério o orçamento da empresa. Nós passamos a ter uma gestão de finanças em cima de um calendário, em cima de fontes de custos e de receitas, que nos ajudou a tocar este negócio não mais com a alegria e a irresponsabilidade, entre aspas, de uma agência de propaganda, mas com a severidade de uma empresa que precisa faturar, investir, melhorar e repartir esses avanços. E na prática, para os colaboradores? Porque foi uma grande mudança isso, né? Como que foi tudo isso para você conseguir colocar em prática? Na prática, nós passamos quase 2 anos convivendo com as monitorias da Fundação Dom Cabral dentro da empresa, às vezes na área de finanças, reunindo todas as pessoas da gestão da empresa, da gestão financeira, sobretudo, aprendendo ou reaprendendo a tocar todos esses setores. Nós redesenhamos todos os processos da empresa, isso fez com que também nós tivéssemos o acompanhamento de consultores da Fundação, analisando por onde entra o trabalho, quais eram os ritos para a execução desse trabalho até a sua entrega. E quando a gente começou com esse trabalho, a gente virou a mesa. Nada do que fazíamos estava do lado do jeito certo. Então, depois de 2 anos, nós tínhamos uma empresa absolutamente diferente daquela que iniciou a consultoria. É preciso ousadia, né? Coragem e ousadia para tudo isso também. Principalmente porque, na época, nós não tínhamos nem sequer os recursos necessários para contratar uma consultoria tão valiosa como é a da Fundação Dom Cabral. Mas, num ato de ousadia, a gente não tinha alternativa, entrou na fundação, virou a própria mesa e chegou a resultados surpreendentes no final. Maurício, outro ponto interessante é que na Getz, o departamento de planejamento, como você mesmo disse, é o motor de arranque da empresa. É isso mesmo? A mesma Fundação Dom Cabral nos cobrou durante todos esses anos de consultoria que nós criássemos o que eles chamam de produto de prateleira. E aí nós tivemos muita dificuldade de identificar como fazer isso, porque cada cliente chega com o seu problema e, em geral, com pressa em resolvê-lo, e a gente tem uma saída que é customizada para cada problema de uma agência. Quando a gente instituiu a figura do planejamento, que na Getz é muito mais do que estabelecer diversas ações no tempo, lá o nosso planejamento é uma profunda imersão em todas as características do negócio do cliente, que passa pelas análises históricas do que aconteceu, passa por análise de potencialidade dele e dos concorrentes, passa por uma pesquisa ampla de perspectivas e tendências daquele mercado e passa por uma grande coleta de referências para inspirar movimentos futuros do cliente. O que aconteceu quando a gente instituiu essa forma de planejamento? A gente vai validando todas essas etapas junto com o cliente, ele vai ficando cúmplice e vai acontecendo o que nós chamamos de expansão de mente. Ele descobre muitas coisas e nós descobrimos muitas coisas junto com esse cliente. E podemos dizer que isso mexe com aquela estrutura tradicional de agência que a gente conhece, né? É algo novo. Ah, seguramente. Hoje, nosso departamento de mídia, departamento de atendimento e o próprio planejamento trabalham como se fosse quase um departamento único.
eles interagem o tempo inteiro e a atividade do dia a dia passou a exigir um nível de dedicação e de inteligência muito maior de todos juntos. É muito mais do que integração de meios, que muita gente chama também de planejamento. É uma integração de pertinência. Quando que determinada ação é mais importante do que uma veiculação. Então, isso determinou uma mudança extremamente radical dentro do nosso negócio, que a Getz hoje não sobrevive de mídia, ela sobrevive da inteligência que ela é capaz de produzir. Olha só, para a Getz eu tenho certeza que tudo isso está funcionando. Afinal, ela vem crescendo, ela vem conquistando o mercado, ela vem ganhando prêmios. Mas e para o cliente? Isso a gente vai saber no próximo bloco. Quais os resultados para o cliente da agência? Não saia daí que nós voltamos já já. Quando as pessoas perguntam qual é o nosso negócio, eu digo qual deveria ser o nosso negócio. Porque descobrimos mais oportunidades ouvindo do que falando. Precisamos sempre nos adaptar ao que o mercado está dizendo, aonde quer que esses mercados estejam. Porque hoje, o mundo inteiro é uma terra de oportunidades. O HSBC Empresas ajuda você a fazer negócios com as maiores economias do mundo. No Brasil e no mundo, HSBC. A Softcine é a maior e mais moderna produtora de cinema e vídeo do mercado. Sua estrutura é formada por 4 amplos estúdios, modernas ilhas de edição digitais, um auditório e avançados equipamentos. Softcine Vídeo, a escolha certa. O Sala de Visitas da DVB de hoje recebe o publicitário Maurício Ramos, da Getz. Maurício, a empresa vem passando por grandes transformações, como nós já comentamos há pouco, em termos de administração, de percepção. E para os clientes, eles têm noção disso tudo que está acontecendo na agência? Tem, eles são parte viva de tudo isso que está acontecendo. E o resultado final é que o cliente recuperou o prazer na relação com a agência de propaganda, que estava há muito desgastada. Maurício, eu li uma entrevista sua em que você dizia algo mais ou menos na linha assim, que o cliente deveria buscar a agência e não a agência ir atrás do cliente. Isso já está acontecendo? De uma certa forma, sim. E eu disse isso à época porque eu acho que a escolha de uma agência de propaganda está intimamente ligada ao resultado do negócio do cliente. Então, eu acho que um empresário ou um diretor de marketing que precisa conhecer e saber quais são as agências de propaganda que têm profundo conhecimento naquele seu setor e, ao invés de abrir uma lista telefônica na hora de abrir uma concorrência, até porque ele chama agências com perfis muito diferentes, de tamanho, de formato, de atividade até, ele deveria saber quem ele vai chamar, em razão de ter essa importância toda no resultado da empresa. E tem que ter essa relação já de confiança, né? Afinal, ele está trazendo alguém para cuidar da marca dele, que é um patrimônio, não tem nem como você mensurar isso, né? Sim, claro. E informações estratégicas que vão ficar na mão de uma empresa parceira, né? Você citou a questão da concorrência e hoje existe uma discussão no seguinte sentido. Quando uma empresa, uma agência vai participar de uma concorrência, ela tem que desenvolver um trabalho, ela tem que pensar, ela tem que parar toda a sua estrutura para fazer aquele planejamento e muitas vezes esse planejamento e o que ela apresenta não é o trabalho escolhido. Será que deveria haver uma remuneração para essas concorrências ou não, Maurício? Na verdade, eu não creio nem que a remuneração resolva o problema, porque quando a gente para e vai estudar profundamente um problema de um cliente numa concorrência, a gente para 20, 30 pessoas que vão trabalhar por 10, 15, 20, 30 dias num projeto. E nada garante que toda essa inteligência, tudo isso que foi pensado, não vá ser utilizado depois pela empresa sem que haja qualquer consideração à empresa que gerou todo esse raciocínio. Então,
hoje não se pensa mais produtos táticos em propaganda. A gente pensa ações estratégicas e estratégias de médio ou longo prazo. Portanto, eu acho que esse método de escolha tá fadado a acabar, porque não faz sentido mais permanecer e abrir todo um escopo de intimidade da empresa para várias outras agências, né? E depois ter uma dificuldade imensa de escolha e de ver todas essas informações suas na mão de muitas pessoas diferentes. É uma situação realmente bastante complicada até ir para os dois lados, né? Maurício, a Getz hoje ela atende a Rede Paranaense de Comunicação, a RPC, que está fazendo 50 anos e que todos os dias chega, assim, pelo menos na casa de grande maioria dos paranaenses. Como é trabalhar comunicação para uma empresa de comunicação? É mais difícil do que trabalhar para qualquer outra empresa, seguramente. Eu te digo por quê. Porque a emissora de televisão tem a obrigação de fazer os comerciais mais eficientes, mais bem acabados e mais bonitos do que qualquer outro anunciante. E para nós tem sido um prazer imenso atender a RPC, que faz 50 anos, uma empresa que está com um grau de maturidade muito grande, e mesmo assim rever seu posicionamento, rever sua marca, rever vários conceitos, cria produtos novos. Então tem sido um prazer imenso e nós temos aprendido muito com essa conta também. Maurício, a gente vem falando aqui durante toda a nossa entrevista de inovação, de mudanças, de novos conceitos. Qual o caminho, qual o futuro, para onde caminha a publicidade? Acho que o grande desafio de todas as agências daqui para frente será entender que os meios tradicionais de comunicação não são mais suficientes para dar cabo do problema de comunicação. Hoje nós temos a internet atuando de uma maneira muito intensa no nosso negócio, as redes sociais, todas as atividades ligadas à promoção, à experiência viva do cliente com a marca. Isso faz com que hoje eu possa dizer a Getz não é mais uma agência de propaganda, de comunicação, ela é uma agência de internet, ela é uma agência de promoção, ela é uma agência de eventos, ela é uma agência também de propaganda. Então, essa multidisciplinaridade está fazendo com que a grande maioria das empresas se qualifique e entenda a pertinência e o momento de cada uma dessas mídias. E tem que estar atento para as oportunidades, né? Porque às vezes é questão de oportunidade você trabalhar mais um veículo que outro em determinado momento, né? Seguramente. E o profissional está preparado para isso? Eu acho que sim. O mercado todo está muito vivo, está tudo muito dinâmico, as pessoas estão se preparando, elas estão viajando, a internet, as pessoas têm os nativos digitais hoje, que estão aí com 20, 22 anos, 23 anos, colaborando imensamente com todos os negócios. Hoje nós temos muitos funcionários nessa faixa de idade, com um nível de contribuição excepcional que você teria em profissionais já muito mais prontos. Então, eu acredito que essas inovações todas combinam com juventude, combinam com esse oxigênio e combinam com desenvolvimento também. Bem legal você falar isso, porque o nosso programa, Sala de Visitas da DVB, ele está na internet, ele é veiculado na televisão e ele é distribuído também nas principais universidades do Paraná. Olha, então tá aí uma dica bem legal. E para a gente finalizar esse programa, qual que é a sua dica? O que você acha que um profissional ele não pode perder de vista para fazer sucesso, para ter sucesso na vida pessoal e profissional? Qual que é a sua dica de sucesso? Acho que eu não vou inovar ao responder isso, porque todo mundo deve responder mais ou menos isso. Mas se em todas as atividades é preciso ter paixão, na propaganda é preciso ter mais paixão ainda. Porque os resultados demoram um pouco a aparecer. Você depende integralmente de um trabalho sistêmico, ou seja, são várias pessoas que fazem. Hoje não existe mais a individualidade em propaganda, as equipes são complementares, as atividades são complementares, e seja de internet, seja de propaganda, seja de design, de todas as etapas do trabalho de comunicação. Então, eu acho que trabalhar 24 horas por dia, só isso. E para isso tem que ter paixão mesmo, né? Com certeza. Maurício, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. O Sala de Visitas da DVB tem o cenário de móveis Campo Largo. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa. E a gente se vê no próximo Sala de Visitas. Você pode entrar em contato com a gente. Olha, o endereço está aqui na tela. Até mais.